por que é importante? Por que é importante aí o ESG? Olha que interessante. Anualmente, o Fórum Econômico Mundial publica um relatório global de riscos. No último relatório global de riscos que eles publicaram, que foi o de 2023, se não me engano, eles incluíram neles riscos econômicos, ambientais, geopolíticos, sociais e tecnológicos. Então, essa é a classe de riscos que eles trouxeram para uma avaliação global. E é importante eu já falar isso aqui para vocês, porque o ESG, ele surgiu essa sigla, esse conjunto de boas práticas para gerenciar riscos. Primeiramente, riscos financeiros, tá? Riscos de investimento. Eu sei que eu sou muito do lado humano, sou de humanas, eu gosto de gente e pessoas, apesar que às vezes tem gente que não é ser humano, não, a gente sabe disso, mas eu gosto muito de gente, e aí o lado social pesa bastante para mim. Eu também gosto do meio ambiente e às vezes não é nem só gostar, eu preciso do meio ambiente. Eu não sou nada sem o meio ambiente, então eu preciso do ar, da água, do solo, né? Da energia, da circunvizinhança. Eu preciso do meio ambiente. Agora, isso tudo começou a se movimentar por questões financeiras. O ser humano, ainda mais nesse mundo dos negócios, ele está muito ligado à sustentabilidade do negócio, a sustentabilidade financeira do negócio, para ele conseguir gerir o negócio dele hoje, ter lucro, ter rentabilidade e conseguir prosperar para manter o negócio ao longo do tempo. E aí, é claro que a visão foi ficando mais abrangente e foi se percebendo. Eu não vou conseguir gerenciar o meu negócio se eu não conseguir estar bem integrado ao meio ambiente e antenado com as questões sociais, porque o meu negócio vai deixar de existir. Daqui a pouco vocês vão ver essas interações. Mas a preocupação foi diminuir riscos financeiros e de investimento, a preocupação inicial. E aí isso foi levando para outras vertentes, disciplinas do ESG. A gente vê, por exemplo, o que aconteceu recentemente com as americanas, não foi? As americanas ali, por causa de alguns relatórios fraudulentos, algumas divergências contábeis, né? Estão lá investigando ainda um monte de coisa que está acontecendo, mas as ações foram lá para baixo, muitos investidores tiveram prejuízo, e muito a ver ali com governança. Então, as empresas estão muito antenadas nesse sentido, o quanto eu posso confiar naquela organização, o quanto aquela organização está em risco. Então, em muitas sociedades anônimas e de capital aberto, investimento em bolsa, elas precisam passar por uma classificação de risco, e o ESG tem muito disso. Tem muito disso, porque é uma forma de você minimizar o risco daquela organização quando você trata bem essas boas práticas. Esse relatório mundial, global de risco, ele trata principalmente essas vertentes, o econômico, o ambiental, o geopolítico, social e tecnológicos. E no último relatório publicado, olha que interessante. A primeira coluna aqui, a coluna da esquerda, gente, ela está falando de 2 anos. Então, esse relatório publicado no final de 2023, na verdade, no começo de 2024, trouxe os 10 riscos mais severos em escala global, e ele olhou primeiro 2 anos e depois olhou 10 anos. Aí olha que interessante. Aqui embaixo tem a categoria de risco. O que é azul é econômico, o que é verde é ambiental, o que é um laranjinha aqui é geopolítico, o vermelho é social e esse roxo aqui é o tecnológico. Olha aqui nos 2 anos, econômicos, quantas vezes apareceu econômico? Apenas 2 vezes. E na 7ª posição e na 9ª posição. Então, inflação, que é algo que preocupa na economia, nos próximos 2 anos, e aqui ele já estava contando 2024 e 2025, já pensou assim, inflação e recessão econômica entra aqui na 7ª e na 9ª posição. Mas nós temos riscos aqui impactantes de desinformação, depois vem eventos climáticos extremos, polarização social, insegurança cibernética, conflito armado interestadual, principalmente guerras aqui, né, a gente falando aqui de forma bem direta, falta de oportunidade econômica, já no lado social, inflação,
migração involuntária está no lado social aqui, mas está muito ligado a conflito armado interestadual. As principais ondas de migração que existem hoje no mundo, antigamente era por questões econômicas, questões de fome, miséria, uma busca por melhores condições de vida, mas isso está muito ligado hoje em dia a guerras, e até mesmo os países da África, onde existe muita migração, eles estão procurando uma condição melhor de vida, mas devido a conflitos civis, conflitos políticos e civis que deterioram as condições econômicas do país ou que não dão oportunidade de crescimento e às vezes você manter suas condições básicas de sobrevivência, levam a essa migração involuntária, que aparece aqui no 8º lugar. Recessão econômica, já falamos, em 10º lugar, poluição. Isso aqui em 2 anos. E olha que interessante, quando eles fizeram a análise abrangente para 10 anos, a longo prazo, você já percebe que o azulzinho não aparece em lugar nenhum. Então, assim, um ponto assim direto de economia, inflação e recessão econômica não aparece. Porque normalmente os impactos que a inflação sofre, ou que geram recessão econômica, estão ligados a outras vertentes ambientais, geopolíticas, sociais e tecnológicas, entende? Então já não aparece em 10 anos, mas percebe que meio ambiente, questões ambientais, aparecem muito forte. Aí. Desinformação caiu para o 5º lugar. Essa questão de informação, desinformação, gente, a gente precisa ser sincero aqui na forma de conversar. A gente vive num mundo polarizado hoje em dia. Você vê que aqui no terceiro local, no terceiro lado social, apareceu a polarização. Hoje parece que todo mundo tem que ser ou de direita ou de esquerda, ou tem que ser isso ou aquilo, e é o que fala aí nas redes sociais o tempo todo, é o que mexe com a cabeça de todo mundo. Difícil se achar um meio termo e algo que seja bom para todos, parece, nesse início aí. Enfim, não sou especialista, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu estou atraindo vocês para pensar é que não tem como você não ter algum tipo de viés em algumas determinações de gestão e de regulamentação que venha de governos, que venha de cima para baixo. Não tem como. Em algum momento, o governo vai puxar aquilo ou para a esquerda, ou para a direita, ou para alguns interesses. Então, não olhe para isso aqui e pense assim, esse desinformação foi colocado aqui porque estão preocupados lá com as fake news que se falam demais hoje em dia. Mas não deixa de ser uma realidade. Existem realmente muitas fake news, mas existem true news, né? Notícias verdadeiras, muitas também que acabam sendo classificadas como fake news. E essa desinformação, ela afeta hoje muitas pessoas, porque as pessoas, às vezes, deixam de acreditar no que é verdade, porque também se diz muita mentira. Então, é algo que afeta os negócios, que afeta, né, as nossas relações. Mas aqui, em 10 anos, já cai lá para 5º lugar. E aí fala aqui de resultados adversos de tecnologias de IA. Ó, migração involuntária subiu aqui, ó, de 8º para 7º lugar. Insegurança cibernética de 4º aqui caiu para 8º. Polarização social também aparece aqui em 9º. Poluição se manteve em 10º. O destaque aqui é para os verdinhos, que aumentam muito. Os roxinhos, que é questões tecnológicas, também aumentam bastante. E questões sociais. Então, ambiental, tecnológico e social cobriu aí totalmente questões econômicas e geopolíticas.